Saudações, anjos! Narson Luiz aqui no canal Tem Química e hoje nosso bate-papo vai ser sobre radioatividade, somente o que interessa para o seu Enem. Primeiramente, com relação à parte de natureza das emissões radioativas. Foi feito um experimento e nesse experimento colocou-se material radioativo dentro de um bloco de chumbo. Fez-se um orifício para garantir que houvesse o escapamento aqui do feixe de energia e que ele fosse identificado a partir de cintilações neste anteparo. Além disso, foi acoplado no experimento um diafragma e um campo elétrico. A parte de cima aqui dotada de carga positiva e a parte de baixo com carga negativa. Após a ativação deste campo elétrico, o feixe de energia que anteriormente era somente retilíneo sofreu dispersão. Uma parte foi para cima, uma parte manteve-se no traslado dele retilíneo e uma outra parte menor foi identificada para um desvio para baixo. Então, se esse campo aqui é eletricamente positivo e ele atraiu essa parte desse feixe de energia, provavelmente ele deve ter carga negativa. Se esse aqui sofreu um desvio para baixo, é porque ele provavelmente tem caráter positivo, por causa que esse campo elétrico aqui é negativo. E o que é interessante? Esse que desviou-se de uma forma mais elevada, um distanciamento maior, provavelmente deve ter uma massa muito pequena, porque desviou-se muito facilmente. E esse outro que sofreu um desvio menor, provavelmente é mais pesado. Após algumas conclusões, foi identificado que esse feixe aqui equivale à partícula beta, com massa 0 e carga menos 1. Este aqui, que sofreu o desvio para baixo, equivale à partícula alfa, com massa 4 e carga 2, ou seja, duas partículas positivas. E esse aqui, que não sofreu nenhum desvio, equivale à radiação gama, com massa 0 e carga igual a 0. O que é interessante ainda apontar é com relação à parte da velocidade de viagem, dessas partículas e dessas ondas eletromagnéticas. Então analisa assim comigo, olha. Se a partícula alfa é a mais pesada, porque o número de massa dela é 4, provavelmente ela se locomove de uma forma mais lenta. Então o poder de velocidade dela é muito menor em relação às outras entidades. Sendo que a partícula beta, ela tem velocidade maior do que a partícula alfa. Então assim, a alfa, ela tem cerca de 5% da velocidade da luz. Já a partícula beta é cerca de 95%. E a radiação gama, essa aí, cara, é totalmente a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Então é muito rápida mesmo. Com relação à questão da penetração, o poder de penetração, observe também, a partícula alfa ela é a maior, porque ela tem mais massa. E tudo que tem muito massa é muito grande. Muita massa é muito grande. E por ser muito grande, penetra com dificuldade. Então o poder de penetração da partícula alfa é inferior às demais entidades. Já a partícula beta, por ter automaticamente fator de carga, ela pode sim ser barrada ali por uma questão de fatores de carga também. Então eu quero dizer, a grosso modo, que eu posso me defender de uma partícula alfa com apenas um punhado de ar assim, em relação à minha distância ou até uma folha de papel. Já a partícula beta, eu tenho que já me defender dela com relação, digamos assim, a uma folha de madeira. Agora, a radiação gama ela tem um poder de penetração muito elevado. Ela penetra inclusive mais que o raio-x. Então eu só consigo me defender da radiação gama se eu tiver aproximadamente ali me defendendo com relação a uma parede de concreto super grossa, ou então ainda a questão de um bloco de chumbo, uma parede, uma placa de chumbo de cerca de 5 a 7 centímetros. Então dessa forma eu consigo trabalhar a questão da penetração. Tem também ainda o fator de poder ionizante. Então dessas partículas já transforma-se de forma inversa. Observe que se eu comparar aqui, olha, alfa, beta e gama, você observa que com relação à parte da velocidade, é desta forma aqui, ó, em ordem crescente, respectivamente, tá? Velocidade é assim. Se eu comparar o poder de penetração, eu tenho que estabelecer de novo a mesma sequência. Por quê? Ela sai da alfa, que ela penetra menos, a beta penetra mais que a alfa e a gama penetra mais ainda que a beta. Agora, com relação ao poder ionizante, desta forma não tem jeito. Eu tenho, na verdade, que vislumbrar o poder de crescimento para a esquerda. Agora, por que com relação a essa parte aqui, o poder de ionização é desta forma? Porque o fator ionizante tem a ver com relação da carga e da massa. Então, quando a partícula alfa ela viaja por aí, e ela é praticamente 2 prótons e 2 nêutrons, se ela capturar 2 elétrons nas redondezas, no ar, por exemplo, ela vai se transformar em um núcleo de hélio. E aí eu posso ionizar o ar.
Então, desta forma, o poder de ionização ele é inversamente, né, proporcional em relação à velocidade e em relação à penetração. Uma outra coisa que é importante na parte de radioatividade para o Enem é a definição das leis, a primeira lei e a segunda lei da radioatividade. A primeira lei da radioatividade ela fala em relação ao decaimento alfa, ou seja, o núcleo atômico ele ficou instável e ele liberou partícula alfa para garantir que ele fique estável. Lembra que instável equivale a elevada energia e estável equivale a baixa energia. Então, dessa forma, um núcleo instável que tem um número de massa e um número atômico, ao emitir partícula alfa, repare, se ele emite, ele está perdendo material e está colocando para fora. Então, o que você vai fazer? Ao emitir partícula alfa, um novo elemento, ele vai ter o valor dele aqui em cima e o valor dele aqui de baixo relacionados com relação a essa perda. Perda equivale à subtração. Então, você vai pegar praticamente isso aqui, olha, o A menos 4, e vai ser esse o valor que você vai encontrar em relação ao número de massa. Ou seja, um elemento, ao emitir partícula alfa, terá seu número de massa diminuído em 4 unidades. Olha que interessante. Já em relação à carga, ou seja, o número atômico, quando ele emite partícula alfa, você subtrai 2 unidades no número atômico. Então, desta forma, colocando aqui como exemplo, o urânio 23592 emitiu partícula alfa. Qual vai ser o número de massa que você vai ter aqui em cima do tório e o número atômico que você vai ter aqui abaixo do tório? É muito simples, só subtrair. Repare, 235, ou seja, 235 menos 4, isso vai dar 231. Por que está certo isso? Porque eu tenho uma relação de carga-massa. Se eu fizer o inverso, eu consigo retornar para esse valor. É só somar 4 mais 231, vai dar o próprio 235. Agora, 92 menos 2, oh meu Deus, dá 90. E por que isso? Porque eu posso retornar o processo somando. 90 mais 2 dá 92. Então, repetindo, toda vez que um elemento emitir partícula alfa, você subtrai 4 em cima e subtrai 2 embaixo. Simples assim. Agora vem ainda para a questão da segunda lei do decaimento, ou decaimento beta. O que vai acontecer? Ao emitir a partícula beta, repare, o número de massa da beta é 0 e o número atômico é menos 1. Então, oh meu Deus, A menos 0 ainda hoje vai dar A, viu? Não vai esquecer disso. A menos 0 dá A. E quando você subtrai aqui, ó, Z menos 1, como é menos com menos, vai dar mais. Então, na verdade, vai ser Z mais 1. Ou seja, a grosso modo fica assim. Se você percebeu que o elemento emitiu partícula beta, você não mexe em cima. Entretanto, você vai somar 1 embaixo. Vamos lá. Aqui, olha, elemento bismuto, 210, 83. Número de massa, 210. E número atômico, 83. Emitiu partícula beta, você subtrai. 210 menos 0, ainda hoje dá 210. Então, vou registrar aqui, 210. Ótimo. Agora, 83 menos 1, se aqui é menos, com menos vai dar mais, então fica a somatória. 83 menos 1 vai ser 83 mais 1, então vai dar 84. Oh meu Deus, por que está certo isso? Bora voltar agora? Olha só, 210 mais 0 dá 210. Olha interessante, 84 menos 1 dá 83. Beleza? Eu vou sair da frente agora para te dar o primeiro print, porque essa aula vai ser agora dinâmica. Eu vou colocar toda a sequência dela, mas primeiramente essa parte. Dá o print aí. Beleza? Tudo bem. Agora, me aguarda que a gente vai para a segunda parte. Valeu! Vamos continuar agora com relação à parte de meia-vida. Uma grande quantidade de matéria radioativa, ela contempla ali uma grande quantidade de radioisótopos e cada um deles vai emitir radiação até que ele fique estável. Essa taxa de emissão para que o material ele reduza a metade da sua atividade da amostra e também automaticamente com relação à parte dos radioisótopos é que é chamada de meia-vida. Ou seja, meia-vida equivale ao tempo necessário para que a amostra de material radioativo se reduza à metade. E é muito fácil fazer isso. Observa que é muito simples. Exemplificando, eu até bati aqui a língua, vamos lá. Dispõe-se de 16 gramas de um radioisótopo radioativo, de meia-vida 10 dias. Decorridos 40 dias, a quantidade residual do mesmo será... Então repara, se eu disponho de 16 gramas de um radioisótopo, isso é o início. Então eu vou colocar aqui, ó, começando com ele, 16 gramas é
o início da minha jornada. Oh, meu Deus. E aí eu começo a definir o quê? Que a cada meia-vida, se ele fala que é 10 dias, se a meia-vida é 10 dias, é o tempo necessário para que esse material se reduza à metade. Então vai passar 10 dias, observa bem como é simples, ó, 10 dias, e aí eu vou obter uma quantidade de 8. Só que, ó, eu não paro aqui, porque ele disse que foram decorridos 40 dias. Então eu vou fazer de novo. Mais uma vez, vai passar mais uma meia-vida. 10 dias e eu vou ter a metade. Oh, meu Deus, a metade de 8 ainda hoje vai dar 4. Então vamos colocar aqui, ó, 4. Beleza. Não paro porque eu tenho até 20 dias. Eu preciso de 40. Então eu faço mais uma vez. Mais uma vez, 10 dias. E eu vou obter uma fase de 2, uma massa aqui de 2 gramas. E por último, mais 10 dias. E agora sim, eu contemplo um total de 40 e isso vai me dar uma parte residual de 1 grama. Então repara que dessa forma é muito simples trabalhar. Olha, relembrando a situação desde o início, eu disponho de 16 gramas de material, é meu início, perfeito. A cada meia-vida, 10 dias passadas, eu reduzo a metade. Eu tenho que fazer isso várias vezes até completar 40 dias. E o meu total aqui foi 1 grama. Então essa parte aqui, ó, é o meu final, esta é a minha resposta. Se você quiser fazer isso de uma outra forma, utilizando algumas fórmulas, não tem problema, dá certo. Só que eu prefiro fazer assim porque é mais rápido. Mas vamos lá. Você observou que essa aqui, ó, é a massa inicial. Esta é a massa inicial. Tudo bem? E automaticamente, se eu quiser abordar, eu tenho duas fórmulas aí para trabalhar isso. Eu tenho a fórmula da massa, que equivale à massa final, igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. E eu ainda tenho também que trabalhar a questão do tempo de meia-vida. A fórmula do Tzão igual a Tzinho vezes x. O que é importante? Esse Tzão aqui é o tempo total da análise. Eu vou registrar isso para ti, ó. Tempo total. Esse Tzinho aqui é o tempo de meia-vida, por isso que ele é menor. E esse x é o número de meia-vida que passou, são os ciclos de meia-vida. Então, ciclos de meia-vida. E agora, olha o que eu vou fazer. Observa aí. Vou contemplar a situação. Repara que eu tenho tempo de meia-vida e tenho tempo total. Então, já vou usar essa fórmula aqui, ó. O tempo total ele equivale a 40. Tempo de meia-vida equivale a 10 e eu vou achar o x. Oh, meu Deus, isso aqui vai me dar um valor assim, olha, repare bem, ó. X é igual a 40 dividido por 10. Oh, meu Deus, eu corto aqui 0 e 0 e isso vai me dar um x igual a 4. Pronto, achei um número de meia-vida. Repara como bate certinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou aplicar esse x aqui na fórmula da massa. Olha, os cachorros estão brigando adoidado aí na frente. Vamos embora. Então aqui a massa final, que eu não sei quanto é ainda, vai ser igual a massa inicial de 16 gramas, dividido por 2 elevado a x. Só que esse x eu já tenho, ó, é 2 a quarta. E como você sabe, tá? 16 vai ficar assim, ó, mf é igual a 16, 2 a quarta ainda hoje é 16. Então, automaticamente, isso vai me dar uma massa final igual a 1. Exatamente como nós obtivemos bem aqui. Então, você vai escolher qual método você vai querer utilizar. Ou vem aqui direto, que eu acredito que é mais rápido, mais simples, ou você faz isso daqui, não tem problema. Uma outra coisa importante é, se de repente eu quisesse saber que percentual é esse valor aqui residual, é muito simples, ó. Isso aqui não é 100%? Então, ó, esse aqui vai ser 50%, esse aqui vai ser 25%, esse é 12,5% e este último aqui equivale a 6,25%. Agora eu posso ainda pegar esses dados e colocá-los num gráfico. Eu posso fazer análise gráfica dos dados de meia-vida. Como é que funciona? Lembra aí que sempre a gente abordar a questão da massa do radioisótopo, ele praticamente equivale ao número de átomos de radioisótopo, equivale à questão da própria massa, eles são proporcionais. Então, eu vou completar
este gráfico utilizando esses mesmos dados daqui. Eu vou partir de 16, então vou colocar bem aqui 16 gramas, tudo bem? E aí, ó, eu vou considerar o seguinte, vai passar 10 minutos, que é a meia-vida, né? Então, quando acontece isso, ele reduz a metade, mais ou menos bem aqui, ó, mais ou menos aqui, praticamente aí. Metade de 16 dá 8, então vou colocar aqui, tá? E aí, olha, aconteceu isso aqui, vou agora unir as partes do eixo vertical, horizontal, abscissa e a ordenada, pronto, criei um ponto aqui, ó. Comecei daqui, estou neste ponto agora. Aí eu continuo, ó. Vai passar mais de 10 minutos, é outra meia-vida, vai reduzir a metade. Metade de 8 vai dar 4, então mais ou menos bem aqui, mais ou menos. Então 4, e aí olha, passou 10 minutos, vou subir aqui, pronto, mais um pontinho. Beleza, vai passar mais 10 minutos, porque foram 40 no total, então não tem problema, ó. 40, a metade aqui vai dar 2, mais ou menos aqui, 2, e aí eu vou embora para lá, não tem problema, tchucu, 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 gostoso, pronto, bem aqui. E aí agora, por último, mais 10 minutos, metade, vai dar 1, ó. Pronto, e aí eu venho embora até chegar nesta parte aqui dos 40 minutos. Como você pode observar, esse gráfico ele não vai dar uma reta. Se eu unir os pontos aqui, ó, eu vou gerar uma curva. E isso, pela análise visual, equivale a um gráfico de função exponencial. Então também é muito importante que você relacione as coisas. A meia-vida, ela é uma análise de um gráfico de função exponencial decrescente. Não é proporcionalmente a questão. Agora eu vou sair da frente para você dar o print. Mete ficha aí. Pronto, beleza. Agora, ó, eu vou dar um tempo, tá? Para você registrar as coisas e daqui a pouco eu já vou voltar com a outra parte, que é a parte final desse assunto de minha vida. Valeu! Agora a gente vai para a fase energética, os processos de fissão nuclear e fusão nuclear. Entenda que os dois processos são gerados ali para dar condições de fomento de energia. A diferença é que dessas fontes energéticas, a fissão ela gera uma quantidade muito alta de energia, e a fusão, ela tende a ser ainda muito maior na proposição de energia em relação à fissão. Então, a fissão vai acontecer quando um núcleo grande ele gerar núcleos menores. Em geral, acontece quando esse núcleo grande ele é atacado por nêutron. E nessa condição, por exemplo, aqui, o urânio 235Ul22, quando atacado por um nêutron, ele tende a formar dois núcleos menores. No caso aqui, nós temos o bário e o criptônio. E isso gera duas partículas de nêutrons. E esse processo ele vai se dar com outros núcleos de urânio e vai gerando outros núcleos também, gerando uma reação de cadeia, uma reação em cadeia. É o que acontece, por exemplo, com relação às usinas nucleares e também em relação à bomba atômica, principalmente a questão da bomba atômica. Se você já viu algum documentário, algum tipo de situação que aconteceu em relação ao uso dessas bombas, você percebeu o potencial energético destrutivo desse tipo de fenômeno. É uma reação nuclear de extrema importância para a fase energética em si, só que infelizmente também tem esse uso bélico aí na indústria bélica com um grande potencial de destruição em massa. Só que além da situação da fissão nuclear, a gente tem também a questão da fusão nuclear. A fusão nuclear é o inverso da fissão. Lembrando que a fissão, um núcleo grande, se transforma em núcleos menores pelo ataque de um nêutron. Só que eu posso fazer o processo de fusão, que é o inverso. Vou pegar núcleos menores e gerar um núcleo maior. Agora, o processo aqui, ele libera uma quantidade muito grande de energia. Por quê? Lembra aí que no processo de fusão nuclear, por exemplo, aqui eu estou utilizando o átomo de hidrogênio. Imagina unir átomos de hidrogênio que só tem prótons ali envolvidos e muitos prótons um próximo do outro. Isso vai gerar uma forçação de barra tão elevada que a elevação de energia aqui gerada ela é bastante alta. Então o processo aqui é muito superior no fomento de energia em relação à fissão. Então eu tenho aqui, olha, 4 átomos de hidrogênio gerando um átomo de hélio e 2 pósitrons. Uma coisa interessante é que sempre há a conservação da massa e da carga. Olha só, olha, 4 mais 0 vai dar 4, tudo bem? Então tá aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4. Aqui eu tenho 2 prótons. Repara que aqui, ó, com carga mais 1, como são duas cargas de pósitron, fica 2 vezes 1 dá 2. Então 2 mais 2 vai dar 4. E nessa condição aqui, ó, 4 vezes 1
também vai dar 4. Então está perfeito. Só que essa condição da fusão ela é de extrema energia. Não vai confundir. Fissão nuclear, muita energia. E a fusão nuclear, altíssima energia. E uma coisa para finalizar esse processo nosso, esses bate-papos sobre radioatividade. É interessante que você perceba a diferença que acontece em equações nucleares. Por exemplo, vou te mostrar aqui, olha, o urânio. Observa que tem uma seta, aí tem a partícula alfa e o tório. O que é importante aqui? A partícula alfa ela está depois da seta. Então, desta forma, eu tenho que analisar que se ela está depois da seta, significa que o átomo perdeu essa partícula, ele emitiu a partícula. Então, de novo aqui, olha, bismuto, 210, 83, opa, seta, partícula beta. Eu observo que a entidade aqui radioativa ela está depois da seta, então significa que o átomo perdeu, ele emitiu essa partícula beta. Agora eu vou olhar aqui para a questão da partícula alfa e observar a mesma coisa. Então o nitrogênio 14, ele interagiu com a partícula alfa, só que tem um detalhe, ó. Ela está antes da seta. Então neste caso o nitrogênio não emitiu, ele não perdeu. O que acontece na verdade é que esse nitrogênio ele sofreu um ataque com a partícula alfa, ele foi atacado pela partícula alfa. E é daí que surge o processo de transmutações nucleares. Então o nitrogênio, quando ele é atacado pela partícula alfa, ele forma um oxigênio e um próton. Uma coisa que é importante, ó, também repara a conservação da massa e da carga. Olha lá, 14 mais 4 dá 18, 17 mais 1 vai dar 18, 7 mais 2 dá 9 e 8 mais 1 dá 9. Perfeito isso. De novo aqui, olha, o fósforo, ele 1531 vai sofrer o ataque de um próton. Mas da mesma forma, por que eu digo que é um ataque? Porque a partícula está antes da seta, exatamente como aconteceu em relação ao exemplo anterior da partícula alfa. Quando a entidade radioativa ela está antes da seta, é um ataque. Quando está depois da seta, foi uma emissão, foi uma perda no material. Então, o elemento fósforo sofreu aqui o ataque do próton, repare, ele transformou-se no elemento enxofre, 16, e liberou ali um nêutron. Repetindo novamente, ó, 31 mais 1 dá 32, 31 mais 1 dá 32. E aqui, olha, 15 mais 1 dá 16, e 16 mais 0 dá 16. Então é perfeito. Por último, vem a condição aqui do alumínio sendo atacado pelo nêutron. Repare que praticamente é o que acontece na bomba atômica. Então assim, ó, quando eu sofro, quer dizer, quando o alumínio sofre o ataque do nêutron, observe aí que ele vai formar o magnésio e libera um próton. Mas repetindo novamente, eu tenho aqui conservação da massa, ó, 27 mais 1 vai dar 28, 27 mais 1 vai dar 28. E na carga, 13 mais 0 dá 13 e 12 mais 1 vai dar 13. Eu vou sair da frente agora para você dar o seu print. Espera aí, mete ficha. Beleza? Estou voltando. Agora sim, repara, foi uma sequência perfeita com tudo o que você precisa para o seu Enem. É isso que interessa de radioatividade. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder para você. Não esquece, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Também aperta aí o sininho das notificações para ficar ativado, tem que deixar ele ativado, que é para quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado sobre isso. E compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que também essa informação possa ajudar novas pessoas. Beleza? A gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!